Opa, você já passou um dia inteiro cuidando de rosa do deserto? Escolheu aí um feriado, um final de semana e passou o dia inteiro aí cuidando? E foi produtivo para você? Como é que foi esse dia? Geralmente, quando a gente faz algumas atividades, como por exemplo, enxertia ou o replantio de mudinhas, como essas aqui, por exemplo, olha só, tirando as mudinhas de copinhos pequenos e passando para vasos maiores. Bom, quando você tem uma única atividade, uma atividade mais simples e você consegue concentrar e fazer ali várias vezes, passar ali uma manhã inteira, às vezes até o dia inteiro preparando uma atividade como essa, a gente acaba sentindo que o dia é muito produtivo. Você olha no final do dia e vê aquele monte de planta que você acabou cuidando, cultivando. E principalmente quando a gente está cuidando de mudinhas, fazendo esse replantio, realmente dá aquela sensação de que foi super produtivo, você conseguiu fazer um monte de coisa. E ao contrário, quando você está trabalhando com uma planta grande como essa aqui, você tem todo um cuidado ali com as raízes, com o vaso, exige um esforço, um cuidado um pouco maior, acaba trazendo uma sensação de que a gente se esforçou muito e não fez tanta coisa assim. Mas na verdade, cuidar de uma planta grande como essa é realmente uma vitória no final do dia. Mas aproveita contra mim se você já fez isso alguma vez, passou o dia inteiro cuidando das rosas do deserto. Então você já viu, tem dois tipos de atividade que a gente pode fazer durante um dia inteiro e algumas trazem essa sensação de que foi muito produtivo e outras não. Geralmente quando tem várias atividades pequenininhas para fazer, tirar uma praguinha, às vezes aplicar algum defensivo, trocar um vaso, você tem várias atividades para fazer. Às vezes traz aquela sensação de que você ficou o dia inteiro cuidando e não veio aquela observação que você olha assim e fala, nossa, olha o tanto de coisa que eu fiz. Parece que você ficou meio perdido. E tem até uma dica que eu vou deixar aqui no final para você entender melhor como é que você faz para perceber o quanto o seu dia pode ser produtivo até mesmo com essas pequenas atividades. Diferente de quando você foca ali em um único trabalho e consegue fazer um monte de coisa diferente. Hoje mesmo, para mim aqui, eu já levantei cedo, comprei um substrato, uma areia e eu trouxe aqui para a área rural. Então eu tive que descarregar esse material de dentro do carro, organizar ali no espaço e acabei dando uma olhada na areia e até me surpreendi, não foi uma surpresa boa. Infelizmente, o lugar onde eu costumo comprar não tinha. Eu cheguei lá e eles não estavam tendo produto, eu tive que buscar em um outro lugar. E então, eu peguei na primeira loja de material para construção que eu encontrei e comprei ali uma areia grossa, coloquei no carro e já comecei a achar alguma coisa estranha. No meio do caminho comecei a sentir que tinha um cheirinho estranho dentro do carro. Bom, e quando eu cheguei aqui, eu abri o porta-malas, eu senti então um cheiro mais estranho ainda. Eu fiquei, nossa, com aquela dúvida, né? De onde será que veio essa areia? Por que que tá com esse cheiro estranho? Então fui fazer um tratamento, fui fazer uma limpeza, fui usar aquilo que o pessoal chama de areia lavada. Então fui descobrindo o que é que estava acontecendo. Bom, provavelmente a areia, provavelmente não, com certeza é a areia de um rio e talvez porque acabou o período de chuvas agora há pouco, acaba juntando muita matéria orgânica em alguns pontos no rio. E essa areia ela estava com um pouco dessa matéria orgânica, tinha ali uns pedacinhos de raiz, tinha umas conchinhas, aliás tinha muita concha e algumas pessoas nem sabem, mas a gente encontra também esses moluscos em rio, em areia de rio também. E algumas cascas, tinha até umas escamas de peixe, às vezes algum peixe acabou morrendo e passando ali no período de extração, no momento de extração da areia. Então eu descobri, eu estava achando que fosse areia de algum rio muito poluído, e eu descobri que não. Foi por causa disso, porque era ali uma areia que estava com muita matéria orgânica, e realmente eu tive que fazer ali uma limpeza, bater uma água e fazer esse processo para realmente poder utilizar com mais segurança essa areia. Se você ainda não sabe, a gente tem vários tipos de materiais que a gente pode utilizar no substrato. Algumas pessoas utilizam até terra, que pode ser perigoso, porque a gente tem um monte de tipo de terra diferente no Brasil e até mesmo a areia. A gente pode ter aí estruturas, origens diferentes que vão então interferir nesse cultivo. Mas olha só, eu te falei que uma parte do dia foi isso, foi comprando essa areia, trazendo, armazenando, cuidando e tratando desse material.
E essa é uma das coisas que às vezes eu escolho um dia e passo o dia inteiro preparando esses materiais para poder cuidar das rosas do deserto. Então, depois dessa parte do cuidado aí com esses materiais, eu fui fazer alguns desenvases, fui observar como é que estava a condição das raízes de algumas plantas. Então, tive ali que tirar algumas plantas do vaso, limpar as raízes. E depois eu também aproveitei para fazer algumas polinizações, fiz a polinização de algumas flores simples, tinha algumas especiais também, mas essas especiais eu deixei com a Cris, ela que organizou as plantas e selecionou quais ela iria fazer os cruzamentos, ela escolheu os cruzamentos especiais. Depois você pode até encontrar um vídeo em que ela vai estar explicando essa parte dos cruzamentos aqui no canal. E uma outra atividade que você pode colocar aí no seu dia, se você for escolher aí um dia para fazer todo esse cultivo, todo esse cuidado com a rosa do deserto, é o monitoramento. Como assim? É observar como é que estão as folhas, se tem sinal aí de ácaro, se tem um sinal de cochonilha, se tem alguma praga ou doença atacando a sua planta. Então, depois disso você pode escolher aí um tratamento, ou então, se você já sabe que pode acontecer eventualmente isso aí no seu cultivo, você pode fazer a prevenção. Então, olha só o tanto de coisa que a gente consegue fazer em um único dia, mesmo que não seja uma única atividade, daquela que a gente realmente sente que o dia passa bastante produtivo. Como foi aqui para mim esse dia, onde eu escolhi os materiais, tive que buscar uma loja diferente, comprei, transportei, organizei, limpei os materiais. Teve a parte de desenvase, deixei algumas plantas ali fora do vaso, já se preparando para fazer esse replantio. Polinizações, teve uma outra parte das polinizações que eu passei para a Cris, e ainda essa parte de observar como é que está aí a saúde das plantas. E além disso, ainda preparei esse vídeo aqui para você, para poder te contar dessas atividades que você pode até colocar aí na sua agenda em um dia desses, em algum feriado, em que você possa aproveitar o dia para ser bastante produtivo. E daqui a pouco eu ainda vou preparar um defensivo para jogar aqui nas plantas, porque vai chegando esse período aqui um pouco mais seco, os ácaros ficam todos atiçados por aqui, apesar de o clima esfriar um pouco e até parece que eles não vão conseguir se reproduzir tanto, mas pelo menos na região do Cerrado é justamente o contrário. Nesse período em que não está chovendo, eles ficam ainda mais agitados. E eu já sei qual que é o histórico aqui da região, então eu tenho que me preparar. Já vi um ou outro correndo por aqui. Infelizmente, quando a umidade do ar abaixa muito, para de chover, alguns tratamentos de controle biológico, que são os que eu gosto mais, os que eu dou preferência, eles acabam não tendo uma eficiência tão alta assim. Eu teria que gastar muito mais com o produto, com mais aplicações, enquanto que o químico ele pode ser até mais eficiente nesse período, já que eu já conheço bem como é que é a dinâmica aqui dessa região, como é que são os problemas que podem acontecer. Aproveita agora, conta para mim aqui se você está conseguindo cuidar bem das suas plantas, conseguindo combater pragas e doenças, conseguindo fazer com que elas fiquem verdinhas, produzindo flores com frequência. E eu vou deixar aqui mais uma dica de produtividade. Eu não sei se você já tem o hábito de anotar quais são as atividades que você precisa fazer, mas essa é uma dica super importante que algumas pessoas ignoram. É simplesmente o fato de ter um caderninho. Observa aí no dia anterior quais são as atividades que você acredita que são necessárias e já deixa aí anotado aí 3, 5 atividades no máximo. Não vai encher de atividade que talvez você não consiga cumprir, dê aquela sensação de que você não conseguiu fazer tudo o que precisava. Mas essa organização ajuda você a perceber se todos os materiais necessários estão disponíveis aí para você, a parte de adubo, se a bombinha aí, o borrifador está funcionando para poder utilizar um defensivo. Imagina, você faz toda a preparação, faz o planejamento para aplicar alguma coisa, na hora que pega o equipamento ele não está funcionando. Já aconteceu uma vez aqui comigo e é bem chato quando isso acontece, a gente não está preparado. Então fazer essa anotação acaba te ajudando a ficar prevenido para realmente verificar se não vai faltar nada, se os equipamentos estão funcionando, para que você possa realmente ter um dia produtivo nesse dia que você tiver planejado aí. Você já utiliza um caderninho para anotar todas essas atividades, para poder deixar o seu dia mais produtivo, mais organizado? Conta aqui embaixo para mim.
E talvez você não tenha tantas plantas assim, tantas rosas do deserto que sejam capazes de ocupar um dia inteiro aí de um feriado, de um final de semana, com todos esses cuidados. Mas será que você iria gostar? Será que você gosta tanto de planta assim, ao ponto de ficar feliz, de ficar satisfeito passando o dia inteiro cuidando das plantas? Bom, deixa o comentário aqui para mim. Aproveita, curte o vídeo, porque isso me ajuda, isso é importante para mim e ainda te ajuda a continuar recebendo esse tipo de informação que, se você está aqui acompanhando um canal sobre rosas do deserto, é porque elas são importantes para você. E até o próximo vídeo.